Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal deixando aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar desde a pergunta 367 até a pergunta 370A. Este assunto diz respeito à influência do corpo sobre o espírito durante a encarnação. Você, como espírito imortal, tem diferença para você estar no corpo ou não tem, para manifestação da sua consciência, para manifestação das suas potencialidades? É isto que vamos aprender agora com esse estudo. Na pergunta 367, Allan Kardec perguntou aos espíritos: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E os espíritos responderam: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o espírito não modifica totalmente estando encarnado ou desencarnado. É lógico que um bom espírito, estando encarnado, continua um bom espírito. São os atributos essenciais, as conquistas de outras vidas permanecem. Um espírito desequilibrado continua desequilibrado estando ligado ao corpo físico durante a encarnação, porque o corpo físico não modifica os atributos espirituais, embora, logicamente, tenha um grau de influência muito grande sobre a forma de manifestação desse espírito. A qualidade dessa manifestação, ela é influenciada pela presença do corpo, sim. Assim como se você vestisse uma roupa rasgada ou um sapato furado, teria um desconforto se você estivesse vestindo uma roupa confortável e não rasgada ou um sapato sem um furo. E na pergunta 368, Allan Kardec pergunta: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Liberdade plena. A pergunta é essa, né? E os espíritos responderam: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria enfraquecem essas faculdades. Na pergunta anterior, ficou claro que não modifica a natureza do espírito. As suas conquistas não modificam. Estou falando de bondade, de sabedoria, de ignorância. Isto não modifica pelo fato de estar apenas encarnado. Porém, a forma de manifestação, ou seja, o exercício das faculdades, depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Ou seja, um espírito muito inteligente, que usou mal a sua inteligência em vidas passadas, a colheita dos desequilíbrios provocados por ele pode fazer com que o seu perispírito, contaminado pelo mal praticado por ele mesmo, pelo espírito que habita aquele perispírito e, consequentemente, um corpo, isto irá produzir um corpo deformado, um corpo com dificuldades para que ele manifeste, através daquele corpo, a sua inteligência. Por isso que a grosseria da matéria enfraquece as faculdades do espírito, embora não modifique a sua natureza essencial. Já um espírito inteligente que não tem débitos kármicos muito pesados, ele vai produzir para ele um corpo cujo cérebro terá a condição plena de manifestar a sua inteligência. Daí a razão de que os órgãos podem influir na forma de manifestação, sem modificar a essência. E na pergunta 368A, Allan Kardec perguntou: assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? E os espíritos responderam: é como um vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, prezados irmãos e irmãs, estando encarnado,
há uma dificuldade da livre manifestação das potencialidades espirituais. A inteligência, as capacidades todas ficam obstadas, porque há o corpo como um fator de dificuldade. O espírito, por mais inteligente que seja, ele não consegue manifestar toda essa inteligência através do corpo físico. Um espírito que ao longo do tempo conquistou muitas faculdades, ele terá dificuldade de manifestá-las, mesmo através de um corpo absolutamente saudável, porque há uma interferência da grosseria da matéria em relação aos conteúdos essenciais da espiritualidade. Por isso, por mais que alguém se manifeste aqui nesse mundo com valores muito fortes, muito claros, com uma claridade mental muito grande, pode ter certeza que fora do corpo físico, quando ele estiver desencarnado, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais competente, ele tem muito melhor capacidade do que estando no corpo físico, porque o corpo atua, como eles disseram aqui, como alguma coisa mergulhada ali numa lama, e você pode ver aquele objeto ali na lama, mas o objeto em si você só vai ter a verdadeira clareza do que é e como é a partir do momento que você retira o envoltório, a lama que está ali impregnada. Por isso, não importa qual seja a qualidade do corpo físico, se muito preparado ou muito despreparado, porque sempre será um obstáculo à livre manifestação deste espírito. E na pergunta 369, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Então, mais uma vez, o livre exercício das faculdades do espírito ou da alma, né? Entre alma e espírito não existe uma diferença. A diferença é apenas didático, porque denomina-se alma ao espírito que está encarnado. Ao espírito que está desencarnado, não tem mais um corpo, ele é chamado então de espírito. Quando está encarnado, chama-se alma. Aí a pergunta é muito interessante, porque Allan Kardec pergunta se o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. E os espíritos responderam: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está na da ferramenta própria à sua execução. Então, aqui está uma prova concreta de como é que o corpo deformado, o corpo doente, interfere na livre manifestação do espírito. Sendo que um corpo saudável, organizado, adaptado à livre manifestação da mente do espírito que está encarnado, facilita muito para o espírito a livre manifestação desta potencialidade, desta consciência, desta inteligência. E daí vem aquela situação em que alguém que abusa de suas faculdades mentais em uma existência pode provocar muito sofrimento na vida dos outros, e a energia do sofrimento que vem de retorno pode agregar-se ao perispírito daquele ser que está num determinado momento manifestando plenamente a sua inteligência. E numa vida posterior, o agregamento de sujeira mental, da energia desequilibrada ao perispírito deste espírito, pode levá-lo, numa vida posterior, a produzir para si um corpo em que ele não consegue manifestar a sua inteligência. Às vezes fica completamente obliterada a inteligência, mesmo os movimentos. Espíritos que às vezes passam pela experiência de reencarnar com profundas deformidades físicas e mentais em vidas passadas podem ter sido espíritos muito inteligentes, com muita capacidade, que não souberam usaram para o mal as suas potencialidades, e aí vem a lei do retorno e faz com que eles vão viver em um corpo completamente incapaz de manifestar as suas potencialidades. E na pergunta 370, Allan Kardec perguntou:
Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Ou seja, Allan Kardec pergunta se o desenvolvimento do cérebro pode influenciar no desenvolvimento do espírito. Um cérebro mais competente, mais bem formado, influencia na inteligência do espírito? É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos responderam: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, é uma análise reversa. Não é o cérebro que torna o espírito inteligente. É o espírito inteligente que usa sua inteligência para o bem, que faz com que o cérebro se desenvolva adaptado às suas necessidades. Então, alguém que vem do plano espiritual para uma encarnação e ele não usou a sua inteligência para praticar o mal, ele vai influenciar no desenvolvimento do feto, a partir do momento em que ele se liga a ele, criando para ele um cérebro competente, um cérebro muito organizado, através do qual ele vai manifestar a sua inteligência. O contrário, se o espírito utilizou mal as suas potencialidades, quando ele se ligar ao feto ali nos primeiros momentos da gestação, ele já vai influenciar negativamente. Vai criar um cérebro deformado, um corpo deformado, porque isto é o que está registrado em forma de energias de sofrimento no seu próprio perispírito. E na pergunta 370A, Allan Kardec pergunta: dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Allan Kardec pergunta se a diversidade de aptidões, as diversidades de competências, as capacidades infinitas da humanidade se reinventar, isto é por causa unicamente do estado do espírito? E os espíritos responderam: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Exatamente isso que nós já explicamos anteriormente. Ou seja, o desenvolvimento individual de cada pessoa, que vai desenvolvendo seus poucos, vai aprimorando e aprendendo a usar as suas potencialidades para o bem. Porque quem usa para o mal perde essas faculdades. Ele pode anular essas faculdades nascendo num corpo deformado. Ao passo que corpos desenvolvidos servem para pessoas que têm uma oportunidade de agir bem utilizando todas as suas potencialidades para o bem, mas sempre levando em consideração a influência da matéria que mais ou menos cerceia o exercício dessas faculdades espirituais. E há aqui um comentário de Allan Kardec: encarnando, traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Não é o cérebro que faz o espírito ser inteligente, não é o corpo que faz o espírito, é o espírito que faz o corpo, né? Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese
se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, um criminoso, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo, né? Ou seja, nunca será os órgãos fazendo o espírito. O espírito vai produzir um corpo necessário, adaptado às necessidades de cada espírito que está passando pelo processo da reencarnação. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Antigamente pensava-se que o DNA produzia um corpo adaptado para um espírito. Não é verdade. O perispírito, com a individualidade desenvolvida em bilhões de anos, e ainda com todas as energias agregadas a esse perispírito, sobre o bem ou o mal praticado por esse espírito, no momento em que ele herda dos pais o conteúdo genético do pai e da mãe, naquele óvulo fecundado, quando esse espírito reencarnante liga-se àquele óvulo fecundado, ele vai imprimir àquele corpo em desenvolvimento as suas próprias características. Ele pode aprimorar aquele corpo, desenvolvendo um corpo muito saudável, muito perfeito, adaptado às condições do espírito. Ou ele vai, então, produzir um corpo deformado, doente, onde o espírito reencarnante vai passar a vida toda doente, enfermo, desequilibrado física e mentalmente, porque o cérebro foi mal formado, para que aquele conteúdo sirva à reconstrução moral e espiritual daquele espírito em desenvolvimento. Sempre será o espírito produzindo um corpo adaptado às suas necessidades, e não apenas um corpo imprimindo características de inteligência ou de falta de inteligência, de capacidade ou falta de capacidade ao espírito reencarnante. Este foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por estar aqui conosco.